assim, eu não me acho burro. E todo mundo diz que eu não sou. Mas eu não consigo racionalizar a salvação. Paulo também não conseguiu. Paulo disse que é loucura. Que a salvação é loucura. Que os melhores filósofos gregos não compreendiam. E que os melhores religiosos e pensadores judaicos achavam um escândalo impensável. E qual é a racionalidade da gente dizer que Deus, o Criador de todos os universos e multiversos, estava em Cristo? Repito, isso é uma arbitrariedade. Isso é uma maluquice, é uma loucura. Por isso Jesus disse a Pedro: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, falando da salvação, da confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, nem sangue, nem lógica, nem razão, nem filosofia, nem nada disso quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Foi por isso que Jesus disse, quando os discípulos dele voltaram daquela missão de pregação ali em Lucas 10, você lê ali Lucas 10 todo, aí vai, os 70 são enviados, depois eles passam por dentro da vida e da casa de Marta e de Maria, e aí depois eles vão desembocando numa perspectiva em que os discípulos voltam da viagem deles e chegam ali com aquela alegria, aquele gozo, e dizem: mestre, mestre, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus disse: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês pelo meu nome, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E a seguir, diz lá o texto, Jesus exclamou no seu espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas da salvação, da graça, do livro da vida, aos sábios e aos entendidos, e revelaste aos pequeninos, aos desprovidos, pela fé e pela revelação, porque assim foi do teu agrado, ó Pai. Então, querida, se a salvação para você é racional, por favor, apareça aqui e me explique, porque a minha não é. A minha é uma loucura. É uma total loucura pensar que Deus decidiu me fazer co-herdeiro de Deus, que eu sou co-herdeiro transcósmico. Já pensou nisso? Eu fui guindado à posição de divindade redimida por Cristo. Isso é loucura. Imaginar que esse verme terráqueo já está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você explica isso? Mesmo que você apele para a física quântica e diga que quem está sentado lá é o seu enlace quântico, não dá. Querido, eu não sou idiota, mas a salvação não é racional. Não é racional porque graça não é racional. Graça é uma coisa totalmente irracional. Como é que você vai racionalizar a graça? Graça é uma arbitrariedade, não tem nada de racional em graça. Alguém determinar ser gracioso é uma arbitrariedade, é um despotismo de amor. Imputar justiça aos outros. Não, a minha justiça eu vou distribuir, imputar aqui. É uma soberania arbitrária de quem ama, de um Senhor absoluto. Onde é que tem razão nisso? Qualquer coisa sobre o Evangelho não é racional. Porque se o Evangelho for fechado pela racionalidade, minha querida, ele não é a boa nova de Deus. Ele é uma sistematização como qualquer outra
construção filosófico-religiosa. De modo que, sinceramente, eu acho que você leu muitos livros de apologia cristã, leu muitas tesezinhas, ficou fixada nos apologetas, em ter respostinhas, essas respostinhas bobinhas. Se você sentasse aqui comigo e começasse a te inquirir, daqui a 10 minutos você ia parar de responder, porque não faz sentido. E eu não estou aqui de graça. Uma pessoa como eu não chegou até aqui aceitando as coisas por aceitar. Eu sou um inquiridor, perquiridor. Eu sou trágico. E é em nome dessa inteligência trágica e da revelação do Evangelho em mim, é que eu te digo que se a tua boa nova é toda racional, ela ainda não é boa nova de Jesus. Ela é uma sistematizaçãozinha, um pacotinho religioso que satisfez a sua mentezinha com a presunção de inteligência, e que não é inteligência suficiente para saber que aonde quer que a verdadeira inteligência exploda, a primeira coisa que ela conclui é pela impossibilidade total de eu provar Deus, discutir Deus. Se eu não posso provar Deus, como é que eu vou provar a salvação? Racionalmente. Não faz sentido, querida. É pela fé. É pela fé. É só pela fé. Você está querendo inventar o quê? Um caminho de uma salvação racional? Ela atende aos seus amiguinhos de escola dominical. Mas na turma que eu ando, você não ia conseguir nem abrir a boca. Eles iam gargalhar da sua certeza. Porque esse racionalismozinho é empobrecente da Boa Nova. A verdadeira Boa Nova é pela fé que a gente vive. E essa coisa de dizer crer é também pensar, que é claro, eu aprendi isso com meu amigo John Stott. E eu creio que crer é também pensar. Mas a gente não crê porque pensa. É porque não é o meu pensar que me leva a crer. É porque eu fui atingido pela fé que eu aprendi a pensar. Mas esse aprendizado de pensar que a fé em mim construiu, porque o pressuposto do meu pensar não posso negar. O meu pressuposto é racionalmente absurdo. O meu pressuposto é Deus, assumido pela fé. Ora, isso não é racional. Isto é absurdo, é fé. Portanto, a pressuposição da minha vida se baseia num absurdo racional. Ainda que eu tenha 1000 outros argumentos para achar que Deus é provável. Mas ele é provável no sentido de que, quem sabe, mas ele não é provável no sentido de que ele é demonstrável. Senão ele viraria um ente existente, deixaria de ser Deus, passaria a ser parte do universo e não aquele em que o universo existe. Tudo isso é idiotice. Então olha só, crer é também pensar. Mas eu só penso como penso porque antes de ter pensado, eu criei. Porque a revelação e a fé são dom de Deus. Não são racionalizações do homem. Logo, todo pensamento que foi construído com certa racionalidade em mim, foi construído a partir de um fundamento da fé, que é um fundamento absurdo, que é um fundamento não racional. A partir desse pressuposto, eu erigi com certas racionalidades as minhas compreensões, até que chega um momento em que isso para. Porque chega aquele momento Deus, aquele momento mistério, em que não dá mais para continuar pensando. Quem disser que vai fechar o argumento, transformou Deus num ídolozinho racional, portanto ainda não o Deus da Boa Nova. Ah, minha filha, lê meu site, tá? Tá faltando ler meu site. Se você lesse meu site, você ia ver como eu acho isso patético. Leia lá, mergulhe no caiofábio.net, comece a escrever apologia, fé, Deus existe, existência de Deus, valendo sobre Deus. Você vai ver que Deus é real, eu sei que Ele é real. Ele é tão real quanto é absurdo. E mais absurdo ainda é a salvação.
essa ideia de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é absurdo. Ou o Espírito revela, ou não tem argumentinho que convença ninguém. Só o cara muito boco-moco, religioso e pequenininho, é que fica impressionado com esse argumentinho. Mas um ente pensante, de cara, descarta a tua argumentação inteira. E acredita na mesma hora quando eu digo, Deus não é provável nesse sentido da prova demonstrativa. Ele é impossível, ele é um absurdo, ele só pode ser apreendido pela fé. Em qualquer conversa de filosofia, com os melhores, todo mundo na mesma hora dizem isso aí. E aí quando eu começo a dizer porque Deus nem existe, se ele existisse ele não seria Deus, ele seria um ente existente. E eu digo, ele não faz parte do conjunto da existência. Ele é aquele em quem o conjunto da existência existe. E ele não existe, apenas ele é. Porque se ele existisse, ele seria parte de um conjunto e não seria aquele que é. Todo mundo entende. Qualquer laboratório de física, em classe de matemática, em qualquer lugar. Aonde não se queira provar a Deus com racionalizações de passo 1, passo 2, passo 3. Para com isso, minha filha. Vai ler meu site. A melhor ajuda que eu tenho para te dar é o caifai.net. Se você gosta de conhecer, mergulha de cabeça. Para você entender a fundo o que eu estou dizendo. E aí vai crer pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Qual é a racionalidade para botar o pé no abismo e mergulhar no nada? Qual é a racionalidade? Mostra aí para ela, meu querido amigo Harrison Ford, que é cooperador desse ministério no Evangelho. Há 8 anos, Harrison Ford é um dos meus ajudadores na palavra, demonstrando ao pessoal a idiotice dessa ideia de que a fé é uma racionalização. Olha só, minha filha, vê se você tem coragem racional de botar o pé no nada. Vê se você tem. Ele botou porque ele creu numa palavra. Não era racional, era absurdo. No Evangelho é assim também. Começa a fazer sentido depois que pela fé eu dei o primeiro passo. Aí começa a fazer sentido. Mas se você não der o primeiro passo do absurdo, nada fará sentido. É o que o Evangelho ensina. Aprendam, pelo amor de Deus. Legal? Legal? Veja se é racional. Não, ele viu na palavra que ele tinha ali, ele creu na palavra e ele foi. Aí sim, você começa a ganhar as perspectivas da visualização. Começa a ficar mais racional daí em diante. Mas ninguém começa essa viagem sem o passo no absurdo. Entendeu, minha filha? Você e o mundo inteiro. VNV TV, o canal é você.